Foi Aristóteles, na Grécia Antiga, um dos primeiros a pensar sobre gravidade. Aristóteles classificava os corpos de acordo com sua capacidade natural de se locomover, chamando de grave os corpos cujo movimento era direcionado ao chão. Daí a palavra gravidade. Ele acreditava que corpos com massas diferentes caem com velocidades diferentes. Mais tarde, Galileu Galilei realizou experimentos para estudar a queda dos graves. Ele observou que ao soltar dois objetos de massas diferentes de uma mesma altura, desprezando a resistência do ar, os corpos atingiam o chão ao mesmo tempo. Galileu mostrou assim que os corpos caem com a mesma aceleração. Mas o que é mesmo aceleração? É a medida da variação de velocidade de acordo com a passagem do tempo, isto é, a razão entre a variação de velocidade e a variação de tempo. Mais tarde, no século XVII, Isaac Newton propôs a lei da gravitação universal. Ele inferiu que a aceleração da gravidade é o resultado da força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos. Se a Terra fosse uma esfera perfeita, a aceleração da gravidade seria a mesma em todos os lugares. Mas a Terra tem o formato de um geóide, e por isso a gravidade varia de local para local. Assim, a aceleração da gravidade ao nível do mar e a latitude de 45 graus é aproximadamente 9,80665 metros por segundo quadrado. Agora, nós iremos determinar a aceleração da gravidade a partir da queda livre de uma bolinha. Veja o vídeo. Sabemos que o movimento pode ser estudado através das seguintes equações. Nós iremos utilizar essa última equação para calcular a aceleração da gravidade. Note que essa é a equação de uma parábola. Observe as duas equações, note a semelhança entre elas. O material utilizado neste experimento foi fita métrica, bolinha de gude, tripé para câmera com filmagem mínima de 30 frames por segundo, um computador com software track instalado e fita adesiva. As características da câmera em nosso experimento podem alterar a qualidade dos resultados. Assim, é importante entender algumas coisas antes. Você sabe o que é um vídeo? É simplesmente um sistema de gravação e reprodução de imagens. A câmera captura uma certa quantidade de imagens por segundo. Essas imagens são chamadas de frames. A quantidade de frames é uma característica importantíssima em nosso experimento. Uma mesma câmera pode fazer vídeos com diferentes frames por segundo, mas é importante que em nossa filmagem tenha no mínimo 30 frames por segundo. Isso vai garantir que tenhamos dados suficientes para analisar. Montagem do experimento. A montagem do experimento é bem simples.
Basta alinharmos uma fita métrica em uma parede, preferencialmente branca. Aqui utilizamos duas fitas métricas, uma na horizontal e outra na vertical. A câmera deve ser montada no tripé e fixada, sem inclinações, em frente ao sistema montado na parede. Devemos ter cuidado para não balançarmos a câmera na hora da filmagem, e alguém deve soltar a bolinha, pode ser você mesmo. Assim, geramos um vídeo de uma queda livre de uma bolinha de gude. Após a gravação do vídeo, vamos utilizar um software chamado Tracker para analisar o nosso vídeo e determinarmos a aceleração da gravidade. O vídeo que vamos analisar é esse. Você já o conhece. Veja mais uma vez. Começamos a nossa análise informando ao programa quais são os valores das nossas medidas de referência. A fita métrica na horizontal tem 50 centímetros e a fita métrica na vertical tem 1 metro. Em seguida, iremos determinar as orientações dos eixos. Feito esses passos, vamos fazer o que chamamos de traquear o vídeo. Esse processo consiste em determinar a posição da bolinha de gude frame a frame no intervalo de interesse. Veja o resultado. A marcação em círculo define a posição da bolinha de gude. É importante notar que ao decorrer do vídeo a posição da bolinha de gude fica mais difícil de localizar. Então vamos nos limitar aos pontos em que essa localização não é tão incerta. Quando realizamos esse processo, automaticamente o programa nos fornece dados do movimento, como a posição na direção X, na direção Y, o tempo e outros. Vamos nos limitar a analisar os dados na direção Y. São eles os nossos dados de interesse, apenas as grandezas na direção Y. Os dados fornecidos estão na tabela ao lado direito do vídeo. O tracker com os dados inferidos do vídeo nos fornece o gráfico que relaciona a posição da bolinha com o tempo, isto é, gráfico da posição em função do tempo. Note que o gráfico representa uma função do segundo grau, isto é, uma curva quadrática, como esperado. Vamos ver o movimento da bolinha e os pontos relacionados no gráfico. Você já deve saber que a posição, a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais, então vamos representá-la no nosso experimento. A velocidade é o vetor em azul e a aceleração é o vetor em amarelo. Observe que a velocidade tem a mesma direção que a posição e a aceleração tem a mesma direção que a velocidade. Analisando o gráfico à parte, podemos inferir algumas coisas. Os dados que você está vendo representados nos gráficos são os dados obtidos em nosso experimento. Nós vamos estudar apenas os dados na nossa zona de interesse, a partir do momento em que a bolinha não está mais na posição zero. Veja, a partir dos 30 segundos. Vamos selecionar no gráfico os pontos de interesse. Depois, nós vamos fazer um ajuste destes pontos por uma curva. Esta curva é a curva que melhor se ajusta a todos esses pontos. A curva em rosa é esta curva. O programa nos fornece a equação da curva. Note que ela é uma equação de segundo grau, em que os parâmetros a é igual a menos 4,894,
o parâmetro B é igual a 2,760 e o parâmetro C é igual a 0,389. Observe mais uma vez os gráficos e os parâmetros obtidos. O gráfico foi ampliado para o intervalo de interesse, a partir dos 30 segundos. A equação da curva fornecida pelo programa é y de x igual a menos 4,894x² mais 2,760x menos 0,389. Alterando essas grandezas para as grandezas físicas, temos a posição na direção y em função do tempo é igual a menos 4,894t² mais 2,760t menos 0,389. Agora vamos comparar as equações. Veja as correspondências termo a termo. É importante lembrarmos que a posição, a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais. Elas têm módulo, direção e sentido. Os vetores não estão representados aqui porque só estamos considerando o movimento na direção y. O sinal negativo que acompanha g indica que a aceleração é verticalmente para baixo, no sentido ao chão, como você já sabe. Considerando apenas os termos que multiplicam g, nós podemos determinar a aceleração da gravidade. Veja, menos 4,894t² é igual a menos 1/2 de gt². Com algumas manipulações matemáticas bem simples, nós determinamos g experimentalmente. Vamos comparar o valor teórico e o valor obtido. Sabemos que g teórico é igual a 9,807 metros por segundo quadrado, ao nível do mar e à latitude de 45 graus. Obtivemos que g experimental é igual a 9,788 metros por segundo quadrado. A diferença entre esses valores é igual a 0,019 metros por segundo quadrado. Podemos ainda determinar o erro relativo entre essas medidas, que em percentual é aproximadamente 0,19%. Mas, como você já sabe, a gravidade varia de local para local. Então, na cidade de Caruaru, cidade onde realizamos o nosso experimento, que está de 554 metros de altitude e a latitude de 8 graus aproximadamente, o valor teórico para a aceleração da gravidade é 9,78 metros por segundo quadrado. Assim, a diferença entre o valor teórico e o valor experimental é de 0,08 metros por segundo quadrado e o erro relativo é de 0,08%, um valor bem próximo ao teórico. Mas por que essas diferenças? São muitos fatores. Erro de medida e erro do instrumento de medição. Todos os instrumentos têm uma escala mínima e toda medida tem um erro associado a ela. Se você medir várias vezes a mesma coisa, você perceberá que irá ter diferença entre os valores. As condições do ambiente também influenciam, como oscilações resultam em vibrações nas medidas e contribuem para inserir erros. Equipamentos de baixa precisão. E, acima de tudo, a teoria é um modelo criado para melhor se ajustar ao fenômeno estudado. A gravidade, em um valor teórico, é determinada por equações matemáticas, que não estão suscetíveis a todas essas variações. Agora você já sabe como pode determinar a aceleração da gravidade. Essa é apenas uma das muitas maneiras. Você poderá testá-la em casa e comparar com outras.